Boa noite, gente. Então, todos nós sejamos bem-vindos a mais uma reunião nossa de segunda-feira às 19 horas, reunião do Espiritismo Fraterno. A gente iniciou há poucas semanas o estudo da obra Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, vamos ter o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai tentar ser mais breve, porque o Google Meet está nos limitando, né? Tem essa limitação de tempo de 1 hora, então eu vou tentar, assim, fazer com que a gente aproveite, né? Utilize bastante esse tempo de maneira proveitosa dentro dessa hora, tá? Para até não impactar quando a gente sobe o vídeo no YouTube, fica muito esquisito a saída, a reentrada, né? E eu ainda não edito, então, enfim. Boa noite, Cristiane, boa noite a todos, tá? Então, vamos já iniciar, né, fazendo a nossa prece. Então, para quem se sentir melhor, mais à vontade, feche seus olhos. Vamos serenamente tentar nos colocar num estágio mais meditativo, nos sentindo mais leves, mais equilibrados, acalmando nossas mentes e corações e elevando nosso pensamento ao alto, rogando forças para os nossos mentores, para os espíritos, amigos, tuteladores desse trabalho, para que nos oriente, nos indique um melhor caminho para os nossos estudos, para que a gente consiga absorver os ensinamentos que a obra Nosso Lar, que o Evangelho, que a doutrina espírita pode nos trazer. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, iniciando a semana repleta de bênçãos, de graças, de um banquete espiritual que nós recebemos. Então, rogamos a espiritualidade maior, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus e pedindo licença para iniciar nossos estudos, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. A professora quer falar alguma coisa antes do capítulo 2? Eu desejo um bom estudo para vocês. É muito bom esse livro do Nosso Lar. Leiam também, né? E a gente vai refletindo aqui. Tem muitas coisas interessantes que a gente nem imagina, né? No mundo espiritual, e ele conta para nós. Então, para o nosso preparo, né? A gente já se preparar para estarmos lá nesse mundo espiritual, que a qualquer momento, só para lembrar, a gente pode ir para lá, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse preparo, né? Tá bom? A Priscila vai fazer, a gente vai escutar aqui. Eu vou ter que sair um pouquinho também mais cedo, que eu tenho outra aula. A Priscila aí está entendendo aqui a minha situação e vocês também, tá bom? Muito obrigada, viu? Boa aula, Priscila. Obrigada, professora. Então, a gente vai estudar hoje o capítulo 2. É um capítulo bem breve, pequeno, mas não menos importante. O capítulo 2 ele traz o título com o nome de Clarencio. E Clarencio é um personagem de destaque, né, em toda a obra. E esse capítulo ele vai apresentar, ainda de maneira muito sucinta, né, esse personagem, que ele vai ter uma extrema importância em toda a obra Nosso Lar, como também nas obras seguintes de André Luiz sobre o plano espiritual. Então, Clarencio, ele não vai ser só importante nessa obra, como ele é uma figura importante em todas as outras, né? Ele é de extremo conhecimento do mundo espiritual, ele de uma envergadura moral, né, notável, ele vai ter uma posição importante, que mais para frente a gente revela, né, estudando, entendendo a obra Nosso Lar. Mas, basicamente, o capítulo inicia com grito, com o André Luiz ainda escutando gritos de suicida, né, que são dirigidas a ele. Então, suicida, criminoso, infame. E isso o aterrorizava. André Luiz ele narra que ele ouvia gargalhadas sarcásticas que feriam seus ouvidos. Ele via vultos negros que desapareciam nas sombras. Ele estava num ambiente, né, num cenário muito obscuro. E ele começa a se questionar a quem apelar, para quem apelar. Ele já começa a ter um lapso, né, de consciência muito remoto, mas tem.
Para quem apelar? Para quem eu posso pedir ajuda? Ele relata que aí aquilo que a professora colocou na semana passada, da gente saber se são sensações ou não, porque ele relata que ele sentia fome, ele sentia sede, a barba dele crescia, mas o que mais incomodava ele era o profundo sentido de abandono que ele sentia. Ele se sentia extremamente só, ele não tinha nenhuma figura, né, por perto dele, uma alma, um espírito conhecido, alguém, né, algum amigo, né, que pudesse acolher. Ele reclama também que o assédio era incessante, de forças muito perversas. A aparência do local, ele relata que se apresentava cada vez mais obscuro, cada vez mais de escuridão, de trevas, de tristeza, de sofrimento. E aqui ele continua assim, ele fala assim, tais objulgatórias, que são os ataques, né? Incessantemente repetidas, perturbavam o meu coração. Infeliz, sim, ele concordava que ele era infeliz, mas suicida? Deixa eu só ver aqui. Mas suicida, nunca. Ele não aceitava o chamamento, né, o ataque de suicida. E aí ele relata, eu havia deixado o corpo totalmente a contragosto. Recordava-me porfiado duelo com a morte. Ele fala que ele duelou com a morte, que ele brigou para continuar, né, vivo. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde onde ele estava internado. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem, os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar que ele tem, né, na paisagem umbralina, a qual ele se encontrava naquele momento. Tem uma passagem dele que é importante, que ele fala assim: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Então, ele estava naquele profundo sofrimento, com aqueles ataques, naquele ambiente hostil, né, de muito sofrimento. Fosse onde fosse, ele sabia, tem um autor da vida. E essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. E aqui vai vir a grande chave que explica por que são sensações e por que ele estava passando por esse tormento. Eu era médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunhava-me atitude renovadora. Tornava imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então, ele começa a entender que ele foi um médico extremamente materialista, completamente afastado de qualquer tipo de religiosidade, afastado de qualquer ideia da espiritualidade, extremamente apegado à matéria, tanto que ele ainda via a barba crescer, ele conservava nele os hábitos da matéria, por isso que ele mantinha essas sensações e elas continuavam acontecendo no espiritual, porque ele carregou nessas sensações com ele. Ele não tinha consciência total do que tinha acontecido. E aí, logo em seguida, diante de tanto sofrimento, diante de tanto tormento, tantos ataques, tantas dúvidas, tanto desespero, sentimento de abandono, como ele coloca, ele realmente cai em preces. Ele cai em preces diante do sofrimento que ele passava. E aí ele diz que não sabe se foi horas, se foi dias, semanas, mas ele, após algum tempo coberto em lágrimas, ele diz que estava lavado em lágrimas, eis que surge uma figura simpática. Um espírito, né, um espírito mais velho, com uma aparência paternal, se aproxima, que é Clarencio. Clarencio se apresenta
como um irmão espiritual, porque André Luiz, quando vê, pensa que ele era um anjo de Deus, júbilo de Deus. Ele falou: não, sou Clarencio, sou um irmão seu. E ele está acompanhado de 2 trabalhadores, né? 2 trabalhadores que o socorrem, fazem uma maca, né? O deitam e o levam diretamente para a colônia Nosso Lar. E assim encerra, né, o capítulo. Mas a gente não encerra os estudos. Então, a importância primeira desse capítulo, né? Ele tem o título de Clarencio porque vai ser, imagina, são inúmeras obras do André Luiz acerca do plano espiritual, do mundo espiritual que ele nos revela. Clarencio, ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai participar de inúmeras obras, ele participa das expedições de André Luiz, tutela os trabalhos, as excursões, ele traz diversos ensinamentos. Então, Clarencio é o início dele nessa jornada para os nossos estudos da doutrina espírita, né? Quantos livros tem, não só de André Luiz que cita Clarencio, né? Inúmeros outros. Deixa eu ver aqui, deixa eu aceitar as pessoas que estão pedindo para entrar, gente. Então, resumindo, Clarencio, o título traz Clarencio porque ele vai ser uma figura muito importante. Ele é importante até hoje, né, nas obras de André Luiz, como em outros estudos acerca do mundo espiritual. Mas também a gente chama atenção do processo que ele relata, André Luiz, dos tormentos que ele viveu nesse período, né, que ele esteve no umbral, né, nessa zona inferior, nessa zona de extremo sofrimento, que ele relata com o decorrer do tempo, ele começa a se questionar por que está acontecendo isso, a quem eu posso recorrer, deve ter alguém que possa me ajudar. Tem um trecho que ele se recorda de Deus, né, e ele fala, se Deus existe, Deus não pode permitir que um irmão sofra, que um filho sofra. E Clarencio logo que chega e fala, não te perturbes mais que Deus está contigo, né? Ele fala algo nesse sentido, como se mostrasse, suas preces foram escutadas, seus questionamentos foram escutados, e sim, Deus não desampara jamais, né, os seus filhos. Mas o socorro só veio quando ele se colocou, ele quebrou a crista do orgulho, quando ele se deu conta do quanto ele tinha sido materialista na vida como médico, do quanto ele era apegado à matéria, do quanto ele não tinha trabalhado de nenhuma maneira algum tipo de religiosidade, mas ele se viu obrigado, ele coloca ainda como conforto místico. Ele ainda tinha uma ideia deturpada, né, da oração, da prece de Deus, enfim. Então, esse capítulo ele mostra como se deu esse processo dele se ajoelhar diante de Deus, mas com humildade, né? Se colocou em prece, fez uma prece sincera, pediu ajuda, pediu para que aquele tormento acabasse, para que principalmente Deus tivesse misericórdia de uma alma que era muito infantil. Ele entendeu que o orgulho que ele carregava na vida material, na vida no plano terrestre, que aquilo não adianta nada. Aquilo não serviria para nada no plano espiritual. E isso a gente tem que trazer para a gente, né? Quantas vezes a gente é orgulhoso, quantas vezes a gente é ambicioso, né? Em questões aqui do plano físico, e a gente esquece que nada disso vai adiantar. Que a única coisa que talvez vai adiantar é o bem que a gente fez para o próximo e para nós mesmos. Porque o que a gente adquiriu, o que a gente ambicionou, o que a gente ostentou com vaidade, com orgulho, não vai nos servir de nada. Não vai modificar nada. Ao contrário, pode nos colocar numa situação bem parecida com o que André Luiz, né, relata. É muito importante esse tipo de obra, porque nos apresenta como é as coisas, como elas vão funcionar.
quando a gente desencarnar. E no caso, a gente já deve ter vivido isso inúmeras vezes, né? Com certeza a gente já viveu, a gente já deve ter visitado zonas umbralinas, outros sim, outros não sei. Mas é importante a gente agora se colocar para estudar, para compreender, né? Não só estudar como compreender, porque é isso que vai nos acontecer se a gente não for vigilante, se a gente não procurar cultivar as virtudes que são as mais importantes, que é a fé, que é a caridade, a esperança, o amor ao próximo, que são esses são fardos não, mas é isso que nós vamos carregar e que vai nos auxiliar, que vai contar quando a gente ter a nossa passagem, quando a gente voltar para a pátria espiritual, porque isso é inevitável, né? Então, é muito importante a gente estudar cada capítulo dessa obra com bastante sinceridade, honestidade, entendendo que ele é um irmão, um grande amigo. André Luiz está sendo um grande amigo nosso, nos apresentando, né, como funciona, como aconteceu com ele, assim como tem a obra Voltei, que é uma grande obra, que também é um presente que a espiritualidade nos dá, porque isso são presentes que a espiritualidade nos dá, porque são oportunidades da gente se ajustar enquanto estamos aqui, né? Então, os nossos orgulhos, as nossas ambições, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, tudo isso vai nos prejudicar quando nós tivermos o nosso momento de desenlace. E quanto mais a gente trabalhar a nossa espiritualidade, mais consciência do plano espiritual, de compreensão, mais autoconhecimento nós trabalharmos aqui, quanto mais caridade nós pudermos exercer aqui, quanto mais amor ao próximo nós pudermos dar aos nossos irmãos, mais mudanças, né, nós podemos trazer aos nossos irmãos, a nós mesmos. Isso vai significar quando a gente voltar para o plano espiritual. Então, é uma grande oportunidade que André Luiz nos dá, relatando nesse capítulo como passou, como foi o passo a passo, o processo de tormento, os ataques que ele sofreu. É muito interessante que ele relata que ele sentia fome, que ele sentia sede. Ele já estava desencarnado, ele disse, minha barba continuava crescendo, eu sentia fome, eu sentia sede. Isso mostrava todo o apego que ele ainda tinha à matéria, como a vida terrestre, né, a vida aqui no plano terrestre ainda estava muito arraigado nele, né, no espírito, no perispírito dele. Então, ele coloca todas essas situações, a zona onde ele estava, a zona inferior onde ele estava, as paisagens obscuras, o sofrimento, os gritos, os ataques, tudo isso que ele relata na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem para entender como é o plano espiritual de acordo com aquilo que a gente vive. Então, não nos falta conhecimento, né? Nos falta realmente compreensão interna nossa, a ponto de conseguir mudar, ajustar enquanto estamos aqui. Alguém leu o capítulo 2, conseguiu dar uma estudada, ou tem alguma dúvida sobre o capítulo 2? Professora, quer colocar alguma coisa? A Denise, sim, eu li. Que... Não, Priscila, é isso mesmo, né? Mundo espiritual aí, aí ó, o materialismo aí do André Luiz, né? A disciplina, como é que eu posso dizer para você? A displicência, né, que ele tinha com o próprio organismo, tudo isso aí ocasionou esse sofrimento nele, né? Além de outras coisas. Então, é isso que a gente tem que repensar, pensar na nossa vida aí, trazer aqui para a Ana Luísa, a gente fazer uma reflexão. Né? Muito boa colocação aí, Priscila, excelente. Exatamente. Todo esse relato dele, a gente não pode só ler o capítulo como se estivesse lendo uma história, narração. A gente tem que ler com bastante atenção e tentando trazer isso para a nossa realidade. Será que a gente não tem o mesmo orgulho que ele tinha? Será que a gente
a gente está afastado da religiosidade, porque ele colocou, eu era um médico extremamente materialista, completamente afastado de qualquer religião, tinha pavor, ele não se dizia ateu, mas ele não tinha nenhuma ligação com Deus, não orava, tudo, e tudo isso contou quando ele voltou para o plano espiritual, né? Tanto que ele passou pelo que ele passou. Ele não compreendia por que estava sendo chamado de suicida, porque ele disse, eu lutei até o fim da minha vida. Infeliz, sim, ele se julgava infeliz, mas suicida nunca. Para ver como a vaidade e o orgulho ainda estava muito, né, muito alimentados ainda por ele, né? E aí, com o tempo, ele vai entendendo, não entendi por que eu fui chamado de suicida, né? Eu fui chamado de suicida porque eu tive maus hábitos com o meu corpo. Eu não cuidei do corpo material que Deus nos dá como um instrumento para a nossa evolução, né? Porque eu estou no plano espiritual. Paulo de Tarso fala, né? Tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É mais ou menos isso. A gente pode fazer o que a gente quer, a gente tem um livre-arbítrio, mas a gente paga um preço por isso, né? Em algum momento essa conta chega para nós, né? Como chegou para ele. Nisso ele não conseguiu entender o porquê que ele estava sendo chamado de suicida, mas para frente vai ter o estudo melhor que fala do suicídio inconsciente, né? Isso veio à luz. Ah, que bom, Denise, veio à luz. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver só aqui que o sistema aqui deu uma travada. Peraí. E aí, ele entende que ele era um suicida inconsciente, que quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente tem maus hábitos, isso de uma certa forma vai trazer consequências para o nosso corpo físico, vai trazer consequências quando a gente chegar no plano espiritual, consequências infinitas, que a gente ainda não consegue, né, mensurar. Como ele relata do profundo abandono, ele se sentiu abandonado, se sentiu sozinho, ele não conseguia achar alguém conhecido, alguma figura conhecida com quem ele pudesse contar. E aí, quando ele realmente se colocou como humilde, quando ele entendeu que a condição dele, que o orgulho, a vaidade dele, os maus hábitos, o materialismo tinham o colocado naquela situação, aí ele se colocou em total humildade, fez a prece, que com certeza foi o divisor de águas. Ele fez a prece e o socorro veio. Isso também é uma outra lição, né? Quantas vezes nos programas Perguntas Fraternas, né, professora, trazem inúmeras questões, né? Mas 99,9% das questões que a gente responde existe a prece como um dos mecanismos de socorro. É importantíssima a prece, né, Priscila? A prece é importantíssima. E a gente tem que lembrar isso quando a gente for para o plano espiritual, né? Se tocar disso aí, que é a oração com o coração, não só com os lábios, com o pensamento, com a emoção. Isso aí é confortador e tem muito auxílio, né? A gente tem que estar sempre fazendo as nossas preces e orações, tá? Ele ensina muita coisa nesse livro, né, Priscila? Bastante coisa a gente vai ver aí. Muito. Oxe, minha câmera saiu, né, gente? Peraí. Ixi, eu vou ter que sair e entrar. Vocês acreditam nisso? Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Então eu vou ter Sim. que. Continua aí, Priscila. Ela não sai, não. Continua aí. Deixa assim mesmo. Enfim. Então, sim, quando ele se colocou em prece, né? Quando ele se colocou em oração, quando ele teve um lapso, né? Um momento de humildade, tendo consciência que ele mesmo tinha se colocado naquela situação, o socorro veio. E aí chega a figura de Clarencio, né? Que é um espírito que vai ter uma grande importância no decorrer da obra, como também nas obras que se sucedem, né? Depois de Nosso Lar, Clarencio vai ser uma figura de extrema importância em todas essas obras. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou entrar e sair enquanto vocês podem discutindo. Pode ser? É rapidinho.
Professora, se ninguém tem dúvida, a senhora sabe que comigo não tem moleza, né? Então pergunta para a Priscila que ela estava Agora então, então afastada. Põe vamos a lá então. Priscila para responder. Vou colocar Né? a Priscila para trabalhar então. Põe a Priscila para Priscila, trabalhar. Priscila, tá me escutando? Tô. Então vamos lá então. Trazendo a realidade que o nosso amigo André Luiz estava vivendo para a vida de hoje. Então, uma situação que ele teve que viver foi o seguinte: ele teve que saber diferenciar o que era tempo dele para o tempo de Deus, né? Ou vice-versa. A pergunta que eu tenho é: como que você consegue diferenciar o que é tempo de Deus, o que é tempo nosso? E para cada situação de dificuldade que a gente passa, como foi esse exemplo, por exemplo, aí do André Luiz, como que você vai conseguir identificar se é paciência, persistência ou se é o tempo de Deus? Você tem uma situação hoje que, por exemplo, do André Luiz, ele estava vivendo lá uma situação, entendeu? Mas se ele desistisse de toda aquela situação, ele poderia perder tudo que ele já tinha construído. Tanto é que depois de muito tempo ele pediu ajuda e ele foi atendido, né? Então, trazendo para a nossa realidade hoje, como que eu consigo entender o que é tempo de Deus ou o que é meu tempo? E como que eu consigo viver uma situação hoje de qualquer situação minha, por exemplo, e quando que eu consigo entender que eu tenho que ter a paciência, o tempo de Deus, meu tempo, persistência, insistência ou parar com tudo? Bem desafiador. Eu sei que no plano espiritual, né, o tempo ele é relativo, né? Inúmeras obras, estudos já revelam que no plano espiritual o tempo corre em uma velocidade diferente daqui do nosso plano terrestre, como também se diferencia em outros planetas, em outros mundos. Ainda não tem uma resposta precisa de como seria essa diferença, se é mais acelerado no plano espiritual ou aqui é mais acelerado, né? Existem algumas obras que falam que aqui, em relação a outros planetas, o dia dura menos, em outros dura mais. Então, o tempo, falando em tempo mesmo, em medida, ela se diferencia de acordo com o plano onde a gente se encontra, né? Trazendo agora a questão para nossa realidade, que eu acho que é o que todos nós passamos em algum momento. O que é o tempo de Deus, né? O que é o tempo nosso, até quando a gente insistir, persistir, perseverar. Então, a gente tem que ser muito sábio, muito maduro, né? Porque nós ainda encarnados, né, no estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda é muito ansioso. A gente quer as coisas no nosso tempo. A gente tem um desejo, a gente tem um sonho, ou uma situação que quer que se resolva, que se desenrole, a gente quer que aquilo seja de imediato. A gente está numa geração que, vamos botar um exemplo bem prático, o próprio WhatsApp. Se a pessoa leu, tá azulzinho e não te respondeu, já é um motivo da gente ficar extremamente frustrado, de questionar por que a pessoa não nos respondeu. A gente já começa a criar inúmeras situações, cenários na nossa cabeça. Quando a gente quer fazer uma transação bancária, a internet, né, que veio para nos auxiliar, para nos trazer mais facilidade. Augusto Cury é um psiquiatra renomado, tem inúmeras obras que falam sobre ansiedade. Ele coloca como a internet, apesar de nos trazer essas inúmeras facilidades, ao mesmo tempo nos trouxe uma geração de ansiosos, de pessoas impacientes, de sermos imediatistas. Então, nós ainda não conseguimos ter a sabedoria de esperar o tempo de Deus. O que eu, na minha humilde opinião, entendo que é o tempo de Deus? O que é aquilo que é devido para nós. Às vezes a gente quer um caminho X e aquele caminho X não acontece, a gente fica amargurado, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Mas quando vem um caminho Y. E lá na frente, depois a gente começa a entender
poxa, que bom que aquela porta X, né, se fechou. Porque se ela tivesse continuado aberta, ou tivesse sido aberta para mim, eu não estaria vivendo essa experiência. Então, o tempo de Deus, eu entendo que é aquilo que realmente é devido para nós. Que é aquilo que realmente vai nos complementar. A sabedoria que a gente precisa entender do tempo das coisas, né? De não sermos tão impacientes, de conseguirmos entender o tempo natural das coisas, né? Isso não significa também que a gente vai ficar estático e entregar e dizer, não, Deus vai trazer, a gente tem que continuar trabalhando, perseverando. A gente sabe das melhores escolhas que a gente tem que, né, ter em vida. De estudar, de praticar o bem, de trabalhar o nosso autoconhecimento, de estarmos lendo, atento, procurando ter bons pensamentos, boas atitudes. A gente sabe de se alimentar bem, de cuidar do nosso corpo. A gente sabe quais são as melhores escolhas. E nesse caminho as coisas vão surgindo, né? A gente tem o direito de ter sonhos, sim. Eu tenho, cada um de vocês tem os sonhos. E às vezes eles não se realizam naquele momento, naquele instante. Mas mais na frente, a gente tem que saber confiar na sabedoria divina, que é a fé que nos auxilia nesse processo, é a fé que nos faz compreender esse tempo de Deus. Então, isso não significa que nós não devemos perseverar, que nós não devemos ser persistentes, que nós não devemos correr atrás dos nossos sonhos. Sim, mas a gente tem que sempre se perguntar: o que eu almejo é algo que vai fazer diferença na minha vida e na vida de outras pessoas? Ou é um desejo extremamente egoísta? Vem do ego? O que eu quero é algo que pode agregar tanto a mim quanto ao próximo? Eu não vou prejudicar ninguém? Eu vou ajudar pessoas? É mais ou menos esses pontos que a gente precisa trabalhar para entender se a gente está no caminho certo. Eu vou poder fazer a diferença de alguma forma, nem que seja para um grupo pequeno, nem que seja para uma pessoa. O que eu vou exercer vai fazer diferença, talvez? Vai trazer um sorriso de alguém? Vai enxugar a lágrima? Enfim, inúmeros são os questionamentos. Aí a gente vai saber se a gente está indo no caminho correto. Porque com certeza Jesus pede, né, pra gente: coloque o pé, que eu coloco um caminho. Então, é persistir, é se questionar, é entender se realmente estamos no caminho correto e confiar, ter fé no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Tem algumas frases que a gente lê no Instagram que são bem simples, mas verdadeiras, que Deus não demora, Deus capricha. É mais ou menos nesse sentido. É verdade, é muito bonito isso, Priscila. Eu também entendo assim, que eu acho que o tempo de Deus quer dizer para nós testar a nossa paciência. Ele nos faz testar isso, a nossa paciência, a nossa resiliência, e nós temos que aprender tudo isso no tempo de Deus, que é o tempo que ele nos dá para nos reformar intimamente. Por isso, eu sinceramente, eu não, a paciência assim foi bem complicado para eu conseguir manter firme isso em mim, sabe? De ter paciência. É uma reforma íntima que todo santo dia eu trabalho. E graças a Deus eu estou conseguindo. Tanto que eu digo, é no tempo de Deus, quando acontece algo assim, é no tempo de Deus. Mas eu também peço, eu entrego para Ele o que é o melhor para mim. E o melhor para mim é ter paciência de aguardar o tempo dele para se resolver o que tem que ser resolvido. Porque nada é como a gente quer. Nada. Eu entendo assim, não sei se tem lógica, eu entendo assim, que eu entrego para Deus no tempo dele, mas eu estou testando a minha paciência e pedindo a Deus que me ajude para entender o tempo dele. Que tudo sempre passa, tudo se resolve. Sempre, tudo passa. É uma frase que Chico Xavier tinha em cima da cama dele, né? Uma frase que Maria, né? Maria de Nazaré, Nossa Senhora, deixou, né, através de Emmanuel para ele. Tudo passa. Porque quando ele se sentia
que Chico Xavier também teve seus momentos de aflição, de angústia, de querer que as coisas se resolvessem, alguma situação se resolvesse, né? Alguma dor cessasse. E Emmanuel sabiamente falava, tudo passa. Tudo passa. Só que como conseguir ter essa sabedoria, né? Essa calma, essa resiliência, essa paz de espírito, porque isso é uma paz de espírito quando a gente compreende isso, né? A gente está passando por um problema, a gente quer que aquilo se resolva rápido, que aquilo acabe, né? E às vezes a gente só precisa entregar também, né? Entender que eu tô batendo um ponta de faca, não tá se resolvendo, então é um momento que eu tenho que parar. Uma boa resposta, Paulo. Quando saber, né? Quando a gente está tentando algo e realmente aquilo não está fluindo, a vida, a sabedoria divina está nos mostrando, silencia um momento. Tenta se voltar, diz que a meditação é muito importante para isso, né? Se volte um momento, olhe para si, olhe para a situação, pare, respire um momento para conseguir, né, entender. Porque se eu estou insistindo, o negócio não está fluindo, algo eu preciso parar para olhar. Algo precisa ser revisto, reanalisado. É mais ou menos isso, né? E ter essa paciência, essa sabedoria que é muito complicada. A gente ainda é muito ansioso, a gente ainda é muito impaciente para entender o tempo natural das coisas, né? É verdade. Para ter uma noção, Priscila, eu cheguei a fazer. Eu tenho aqui em casa esses bilhetinhos no espelho, aonde eu vou mais, assim, na geladeira. Tudo passa, tudo vai passar. Eu tenho vários bilhetinhos assim. E isso me ajuda muito, porque quando eu olho para aquilo, assim, como é que se diz? É um bálsamo, né? É uma mensagem tão edificante que tu acaba tendo paciência de aguardar aquele momento, que vai passar mesmo. É muito bom isso. Tudo passa, gente. Isso a gente pode falar, né? Acho que cada um tem uma história, e sabe que quantas vezes a gente estava numa situação horrorosa, de tormento, de aflição, de sofrimento, e passou. E as coisas se resolveram de um jeito ou de outro. Mas na hora a gente não consegue, né, ter essa compreensão, né? A gente se desespera, a fé fica abalada, a gente se questiona. É mais ou menos isso, Paulo? Não sei se eu te respondi. Mas, pessoas, as perguntas que eu faço, eu não sou esse problemático que talvez vocês imaginem, tá? A pergunta a maioria delas que eu trago para a sala no intuito de que a gente consiga conversar para que a nossa aula não seja uma monotonia, tá? Senão daqui um pouco o pessoal vai estar querendo me ligar aqui para fazer tratamento psicológico comigo, tá bom? Eu tenho meus problemas sim, tá? Mas as perguntas que eu faço, já que as pessoas se manifestam pouco no grupo, são para contribuir para que a gente consiga conversar, tá bom? Problemas eu tenho sim, né? Mas é mais para a gente poder contribuir mesmo para o grupo, para a gente poder crescer juntos aí, entendeu? O intuito é esse, né? De que a gente consiga crescer sim. Exatamente, para agregar, né, o trabalho, o estudo que a gente está fazendo. Porque é isso que é interessante. Nossos estudos não se resumem vou estudar a obra Nosso Lar, daqui a pouquinho eu vou dar o Evangelho, que já tem que começar. Não se resume a estudar a doutrina espírita. É importante a gente trazer a reflexão para a nossa realidade. E o que a gente pode aplicar? É como se fosse uma sessão de terapia, né? A terapia não é uma vez por... A maioria, né, dos tratamentos psicológicos, eles são uma vez por semana, e aquilo que tu conversa com o profissional, aquilo fica reverberando durante a semana, vem os insights. É mais ou menos esse o objetivo do trabalho aqui, não é se limitar a estudar a doutrina espírita, eu quero ser mestre, doutor em doutrina espírita. Não. Eu quero trabalhar meu autoconhecimento, a reforma íntima, que é uma das maiores mensagens que o Espiritismo nos traz. Trabalhar a nossa reforma íntima é a única maneira de alcançarmos o autoconhecimento e de evoluirmos. Então, não se resume mesmo a só estudar a obra X, Y. É realmente o trabalho interno que a gente precisa fazer, né? Então eu vou fazer o evangelho, porque falta 40 minutos, menos 20 minutos, porque a gente está tendo essa limitação do Google Meet, né? Vou tentar ser bem breve.
Deixa eu ver aqui. Para quem quiser me acompanhar. Eu vou ter que sair. Muito bem hoje. Semana que vem estamos juntas, tá? Se Hoje, Deus quiser, teste de professora. fogo aí para você. Tá bom? Semana que vem, capítulo 3 sou eu, tá bom? Beijão. Beijo, professor. Obrigada, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Aí, para quem quiser me acompanhar, o estudo do Evangelho, capítulo 5, item 29, que é uma pergunta que fazem ao Espírito São Luís, um espírito muito importante também nessa obra, né? Então, o item 29 tem a pergunta: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar a sua morte útil? Que o homem se faz. Aí o Espírito responde: que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. Então, já dizendo, independente se ele se matou ou se colocou numa situação que faça ele vir a óbito, o objetivo é sempre de abreviar a vida. Mas a grande questão é a intenção. Que a gente pensa que os espíritos, que Deus, a espiritualidade não sabe das nossas intenções, não sabe que está no nosso coração, que se engane. Porque alguém que acha que, porque eu vou para o campo, que isso é campo de batalha, né, irmãos? A mensagem de 1860, ainda existia muitas guerras, ainda tinha muitas batalhas, por isso que a mensagem, né, se coloca naquela época, campo de batalha. Mas uma pessoa que se coloca numa situação de perigo, aplicando para o nosso dia a dia, para provocar a própria morte, mas que não acredita que isso não é um suicídio também, porque a intenção é abreviar a vida. Então, o que importa não é a maneira como isso vai se dar, é a intenção. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é totalmente ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. É ilusão, né? Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo em tudo e não morrer, porque uma vez morto não serve para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil e enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício da sua vida, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que seja para prestar o serviço, anula o mérito da ação. Então, não tem muito o que explicar, né? O Espírito São Luís, em Paris, em 1860, ele foi extremamente claro, falando: se a intenção é para abreviar a própria vida, se colocar numa situação de perigo, não há nem utilidade. Vai acabar em 10 minutos. Não há nenhuma utilidade nesse feito. Agora, uma coisa, eu tenho uma vocação de servir o meu país, de querer defender uma causa, aí beleza. E mesmo assim, eu vou tentar manter-me vivo, vou procurar manter-me vivo para defender aquilo que eu acredito, defender o propósito ao qual me coloquei. Mas tentar mascarar, né, tentar burlar as leis divinas é impossível, né? Nós estudamos as leis divinas e a intenção, ela está no nosso coração, está no nosso pensamento, é perceptível, né, pela espiritualidade. Então, é uma ilusão achar que porque eu me coloquei no campo de batalha, eu quero me matar mesmo e isso pelo menos vai ser útil. Não, é ilusão, é extremamente infantil, né? É egoísta, né? Então, é mais ou menos isso que o Espírito São Luís nos coloca, né? Para a gente não se iludir que a nossa intenção, ela que vai revelar o que realmente vai ser mérito ou não da ação. É a intenção que a gente tem, né? E isso não só para essa situação, para como qualquer outra, né? A gente fazer o bem, mas será que no coração da gente a gente tem essa intenção mesmo? Né? A ação corresponde àquilo que a gente sente. Então, a reflexão é mais ou menos nesse sentido. Alguém tem uma dúvida quanto a esse trecho do Evangelho? Ele é bem rápido, mas bem... O São Luís é impecável, né? Ele consegue entender a mensagem, né? Alguém quer colocar alguma coisa?
Suicídio é um tema bem complexo, né? Fala nada. Maria de Fátima, hoje não vai falar? Sim, vou falar. Priscila, o suicídio, né? Como eu aqui em casa, eu já tenho uma pessoa que também está nessa situação, e ela estava me falando que quando isso aconteceu, né? Ela disse que era uma dor imensa, e ela queria acabar com essa dor, né? Então, essa dor que a gente não conhece, que a gente não sabe, né, de onde vem essa dor. Então, é uma coisa da gente poder, assim, como é que nós vamos entender essa dor, não é? A dor que o outro está passando, se a gente não consegue sentir essa dor. E aí tem que ter muita oração, muita fé, muita coragem para não fazer aquilo tirar sua própria vida. Porque a vida, ela é maravilhosa, ela é para ser bem vivida a vida. Deus nos deu a oportunidade da gente estar aqui para passar por todas essas dificuldades, né? Então, isso lá na nossa vida é exatamente uma aprovação muito grande para você superar tudo isso. E tem que ter muita fé, muita coragem para reverter tudo isso. Exatamente. Eu acho que tem que segurar na mão de Deus mesmo, viu, Priscila? E eu vou lhe dizer, e com toda ajuda, com psiquiatra, com psicólogo, tá? Mas tudo isso aconteceu. Para você ver como a gente tem que ficar atenta com os nossos sentimentos, com aquilo que está aqui dentro da gente, que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue tirar essa dor vem da onde, por que eu estou sentindo isso, que emoção é essa, da onde é que vem isso, porque isso está me estagnando, porque está parando, porque está querendo que eu faça isso com a minha vida. É muito difícil, é muito doloroso e é muito tocante, sabe? É um aprendizado muito grande para quem está passando isso. Por isso que eu peço a todos vocês que nas nossas orações a gente peça muito pelo suicídio e por aqueles que estão pensando nisso, para que a gente possa vibrar. Tudo não é pensamento, tudo não é vibração. Nós precisamos vibrar melhor, vibrar para o outro, vibrar para o planeta. Nós estamos precisando, porque nós estamos doentes, doentes da alma, doentes dos. Então, a gente tem que orar bastante, se agarrar a Deus, a família, aos amigos, a nossa doutrina, que me esclarece muito, mas muitos não querem saber da nossa doutrina, tá? Não querem, não têm esse entendimento, porque ainda não chegou o momento. É como ele fala, a morte termina depois que você desencarna. E é uma grande besteira, a gente sabe que isso não é verdade. Ela continua e vai levar para o túmulo mais ainda desespero. Então a gente tem que ficar atento, muita oração para todos nós, porque isso acontece em todas as famílias, infelizmente. Muita insatisfação, muito desinteresse pela vida. E vamos vibrar porque a gente precisa dessa vibração para todos esses irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Eles estão lá também, querendo essa boa vibração. Muitos estão arrependidos, muito, muito. Então a dor é grande. Eu acho que, como tudo é vibração, a gente consegue captar essa vibração pesada desses irmãos. E a gente precisa fazer esse treinamento, ter essa piedade, esse coração aberto, para que a gente possa transmitir isso para eles. Eles estão vivos. Ninguém morre. Morte é ilusão. A gente muda de roupa, vai vestir outra roupa. E lá a gente não se engana, a gente é desmascarado. Exatamente. A dor é certa, né? A gente sabe que a gente no planeta de prova e expiação, qual a gente está, nesse estágio evolutivo, a gente sabe que a dor, ela vai nos visitar em algum momento ou em vários momentos,
que os desafios vão acontecer na nossa vida, mas o sofrimento, permanecer no sofrimento, permanecer na baixa vibração, é uma escolha nossa. Ou a gente encara, né, situações de frente, a dor realmente é muito complicada, e por isso que a fé é importante, a gente ter compaixão, né, a gente não julgar os espíritos que recorreram à prática, porque o suicida ele estava num desespero tão grande que ele não viu outra saída, né? Inúmeras são as causas, né, que fazem alguém recorrer a esse tipo de atitude, mas a gente precisa ter muita compaixão, vibrar bastante por eles, né? Eu vou ter que encerrar, né, por causa do tempo, cara. Infelizmente essa limitação do Google Meet me pegou de surpresa. Eu adorava ficar 1h30 com vocês, mas acredito que o objetivo de hoje acho que deve ter sido alcançado, e vamos fazer a oração final então. Vou pedir para todos poderem silenciar, né, os microfones, fechar os nossos olhos e agradecer, primeiramente agradecer a Deus, nosso Criador, divino, Pai amoroso, imaginar a figura de nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que ama todos nós, a ponto de ter reencarnado há mais de 2000 anos, trazendo o seu evangelho de amor, trazendo a figura de Deus, um Pai amoroso, misericordioso, que aguarda cada um de nós no instante que nós vamos evoluir, chegarmos à perfeição. Deus ama todos nós, sem distinção. O criminoso, o bondoso, não existe distinção. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos dessa pátria espiritual, dessa família universal que nós pertencemos, e somos amados e perdoados pelo nosso Pai. Vamos primeiramente pedir pelo pai da professora Teresa, que se encontra na UTI, para que as vibrações de cura cheguem nele nesse instante, para que a paz de coração esteja com ele, que é muito maior. A paz de espírito nos faz atravessar qualquer situação, por mais dolorosa que for. Pedimos também para que a espiritualidade, porque essa vibração, essa energia que nós estamos emanando agora, possa chegar a todos os lares de cada um de vocês, alcançando suas famílias, as pessoas com quem divide o espaço. Alcance o nosso corpo pelo espiritual, trazendo cura, renovação, força, ânimo. Pedimos também que essa vibração alcance todos os hospitais, a todos aqueles que por algum motivo... Eita...
Oi, eu vi que caiu a reunião, né? Alô? Boa noite. Acho que ninguém vai entrar, né? Ai, caiu, né? Bem na hora da oração. Essa limitação do tempo do Google Meet, nossa, me chateou bastante, Lorna. Deixa eu ver aqui. Tô mandando o link para os grupos para ver se o pessoal vai entrar. Não fica batendo um papo aqui. Eu e tu, você e eu e você. É. Mas aí, como é que tu tá? Ai, bem. Na medida do possível, eu tô bem. Ó, o pessoal tá entrando. Peraí, o pessoal vai entrar, peraí. Permitir, permitir. Ô, gente, que pena, né? Caiu bem na hora que a gente tava orando, né? Ai, ai. Peraí que eu tô mandando o link pros outros grupos. Deixa eu ver se faltou algum. Acho que entrou vocês, né? O pessoal deve ter saído, né? Porque eu tinha falado. Tão ruim estar numa vibração quando vê, cai o negócio. Vou ter que calcular melhor esse tempo, gente, administrar. Mas. Oi? Oração de novo? Oi? Vai fazer oração de novo? Vou. Vai fazer oração de novo? Vou, né? Vou, né? Vamos terminar direitinho, né? Obrigada por terem voltado. O pessoal, o restante acho que não vai entrar, porque, né? Então, vamos tentar terminar essa vibração que a gente estava fazendo. Tudo que a gente estava sentindo, que a gente estava vibrando, que a gente estava estudando. Isso é como a Maria de Fátima colocou, é luz, energia, pensamento, tudo se conecta e a gente consegue alcançar, consegue emanar essa energia positiva. Então eu estava emanando nesse momento, nós estamos emanando nesse momento a todas as pessoas que estejam em leitos de hospitais, sofrendo qualquer enfermidade. Nós estamos passando também por uma enfermidade que, por mais que esteja um pouco mais equilibrado, ainda traz vítimas, ainda tem pessoas doentes, que é a Covid. Então, a todos que estejam cometidos pela Covid, que alcancem essa vibração em forma de cura, em forma de paz, em forma de amor, em forma de equilíbrio, de regeneração, de fé, esperança, ânimo. Que essa mesma vibração possa alcançar a todos os moradores de rua, a todos que estejam em situação de vulnerabilidade, que estejam desamparados pelas famílias, em asilos, os nossos... Peraí, deixa eu aceitar aqui. Os nossos queridos idosos que estão em asilos nesse momento, muitas vezes se sentem sozinhos, desamparados também por suas famílias, as nossas crianças, nossos bebês órfãos, os orfanatos, todos os trabalhos de amor, de caridade, recebam essa luz, essa vibração, esse carinho. E também pedimos aos suicidas, como a Maria de Fátima colocou, que possa chegar essa luz até eles, como uma forma, uma demonstração do amor de Deus, mostrando que eles já estão perdoados, que existem novos caminhos, que eles podem se regenerar, que eles podem reencarnar, que eles podem refazer o caminho com maior valorização à vida. E assim, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos,
Agradecemos a oportunidade de termos um lar, uma cama para dormir, uma casa para nos abrigar, a comida que temos à mesa, a família, mesmo perfeita ou totalmente imperfeita, por termos uma família. Agradecemos pela saúde, pelo corpo perfeito que nós temos. E se existem limitações, que elas nos sirvam de experiência e de crescimento moral, espiritual. Agradecemos ao trabalho, mesmo também tendo os nossos desafios, mas porque temos um trabalho, nós devemos ser gratos a isso. Gratos por estarmos aqui, juntos, unidos, aprendendo o Evangelho de Cristo. Agradecer pela oportunidade de estarmos nessa existência, que essa existência seja válida para nossas vidas, que a gente possa fazer diferente, crescer um pouquinho a cada dia. E assim, com profunda gratidão, profundo sentimento de agradecimento infinito, encerramos esse estudo, o trabalho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, pessoas. Desculpa a interrupção desse Google Meet. Eu vou saber administrar melhor o tempo. Eu vou colocar uns timers aqui. Obrigada a você, meu bem. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Até segunda, gente. boa semana. Boa semana.